Você acredita que sua mente pode te manipular sem você se dar conta disso? Pois é, ela pode e ela faz isso com muita frequência. Você é um profissional de alta performance, sua rotina já é organizada. Você já tem ou estabeleceu as suas prioridades, mas ainda existe algo que impede você de avançar. Seja um medo para ter uma conversa difícil ou iniciar um novo projeto, uma angústia com o futuro sem saber o que esperar dos resultados. Isso é sua mente manipulando você para ficar parado no mesmo lugar, porque se desenvolver gasta energia demais. Mas não se sinta culpado por isso. É um comportamento natural e evolutivo do ser humano economizar energia. Porém, ao mesmo tempo, também é natural do ser humano buscar e se desenvolver e crescer nas áreas da vida. A estagnação hoje é um motivo para muitos problemas como ansiedade, esgotamento mental e uma frustração de nunca ser suficiente os resultados que você já conquistou, por mais excepcionais que esses resultados sejam. Por isso, que nesse vídeo eu vou falar dos 3 segredos da mentalidade que o profissional de alta performance precisa construir e manter. Caso contrário, essa alta performance pode não durar muito tempo e uma angústia acabar batendo a sua porta. Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender que não é sobre trabalhar mais, mas sim com um pouco mais de estratégia que você só não descobriu ainda. Eu sou Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance, e eu auxilio esses mesmos profissionais a melhorar sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo. Pessoal, a gente hoje vive num mundo onde falar sobre produtividade existe alguém falando que você precisa mudar sua mentalidade. E eu acho que ninguém aguenta mais ouvir isso. Né? Imagino que você, aqui nesse momento, deve estar pensando, será que ele vai falar sobre mentalidade? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar de um jeito diferente. A gente, quando olha para mudar a mentalidade, isso ficou um pouco chato e até um pouco maçante, principalmente na era que surgiram aqueles coaches de palco, né? Aquelas pessoas que não necessariamente tinham feito alguma coisa e elas estavam querendo vender as coisas para vocês. E isso distorceu um pouco do significado da mudança de mentalidade. E aí aquela história do mindset virou motivo de chacota. Você falar sobre mindset, mudança de mentalidade, etc. Tanto que virou motivo de chacota que nos Estados Unidos hoje está mudando esse nome de mindset para o mind shifting. E se você pensa que tem alguma diferença, eu acredito que, na minha opinião, que não tem diferença nenhuma. Porque, traduzindo ao pé da letra, o mindset é a mentalidade, o mind shift é você trocar a sua mentalidade. Então, uma coisa não exclui a outra, mas no final das contas, é tudo sobre trabalhar uma forma de encarar a mentalidade. Mas o que é isso? A gente precisa entender o que é isso. Quando que a mentalidade, ter uma mentalidade ou não ter uma mentalidade, ou se você ter uma direção ali ou aqui, é um problema de fato. A sua mentalidade, ela é formada por um conjunto de crenças. Esse é o primeiro ponto. Ah, Gil, mas o que é um conjunto de crenças? A sua formação de base, de verdade. É algo que você acredita de verdade. É algo que te orienta no mundo. Quando você toma uma decisão ou você tem alguma coisa para dizer em relação a um determinado assunto, você vai acessar várias informações dentro de você para que você expresse aquilo que você aprendeu, certo? E nesse momento, essas coisas que você aprendeu é o que sai, ou seja, é o que te orienta no mundo. E você pode até espernear, você pode até falar que você não acredita nisso, que não é isso, que enfim, mas no final algo te orienta, alguma coisa te orienta. Se não for, por exemplo, uma religião ou uma doutrina, é uma ideologia. Mesmo as pessoas que se intitulam ateias ou que são ateias, etc e tal, algo ali direciona a vida dela. Algo direciona o que ela acredita, ok? Então, isso é a sua mentalidade. É um conjunto das formações que você teve, que você recebeu. E muitas dessas ideias, eu poderia ser ousado aqui e dizer quase todas, elas não são suas. Você não tem uma originalidade das ideias, nem eu tenho. Tudo isso é base das coisas que você parou e leu, ou assistiu, ou ouviu. Então, se você parar um minuto parar um minuto para pensar sobre isso, você começa a entender
os motivos que levaram você a pensar daquela forma. E esses motivos, eles têm umas raízes muito mais profundas em si, porque não é algo que surgiu do nada. Tanto que a formação da mentalidade, ela não começa tardiamente, ela começa quando você ainda é criança. Eu já citei isso em alguns outros vídeos aqui, mas uma vez eu assisti um filme que esse filme ele determinou para mim, ele determinou realmente uma decisão de não acreditar em absolutamente nada que fosse algo espiritual. E por que eu estou falando isso aqui? Porque olha para você ver o tanto que o filme me influenciou. Era uma ficção, eu assisti aquilo ali, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, e eu tomei aquilo como verdade. E aquilo ali me levou a dizer que toda aquela questão de espiritual que existia, que eu estava aprendendo naquele momento, aquilo ali era coisa da minha cabeça. Parece muita loucura, mas isso é verdade. Me conta aqui nos comentários um filme que você assistiu, que ficou marcado em você e que você acha que influenciou sua vida. Esse meu filme, ele chama A Chave Mestra, mas isso não é uma recomendação para você assistir, porque me influenciou num lado negativo. E pelo fato de ser um filme de terror, também eu não recomendo você assistir, tá? Eu sei que muita gente que está assistindo aqui tá assistindo esse vídeo vai querer assistir, mas eu realmente falo para você, tem muitos outros filmes melhores do que esse para você assistir, tá bom? Então, não assista. Beleza. Então, à medida que você vai crescendo, mais e mais ideias são adicionadas na sua cabeça. Aconteceu comigo, eu vi esse filme, eu comecei a ter essas ideias e a partir daquele momento eu fui sendo alimentado por outras ideias que às vezes até reforçavam aquele filme que eu tinha assistido por alguma razão. E quando isso acontece, piora, porque você reforça uma coisa que pode não ser verdadeira, que foi o meu caso, tá? Então, o que vai acontecer? Eu já comentei, pelos livros que você lê, pelas músicas que você ouve e pelas pessoas que você convive. Eu falava muito, minha mãe falava muito isso para mim, que era cuidado com as pessoas que você convive, cuidado com as suas amizades. Por quê? Porque as amizades, elas influenciam a formação do que te orienta. Principalmente quando essas mesmas amizades, elas estão ali buscando crescer também, porém, elas não têm um olhar, por exemplo, para a virtude. Ou seja, elas estão buscando crescer, talvez em um caminho diferente do seu, que não é o caminho que você acredita, e nesse momento começam a acontecer coisas. Por exemplo, você começa a tomar aquilo que você aprende com o seu meio, e ainda mais para fazer parte daquele meio, você começa a querer realmente ser aceito, e aí você passa a adotar aquela ideia para que você seja aceito naquele meio, para que você seja aceito naquele conjunto de amigos, tá? Então, para uma criança, por exemplo, que começa ali, acabou de começar a se desenvolver, a referência são completamente os pais, que é a pessoa que orienta aquela criança. O pai, ele é justamente aquela pessoa que vai dar para a criança as primeiras informações, as primeiras crenças, de fato. E depois, se o pai ele não continua numa certa formação de mostrar para os filhos o que ele está fazendo, ou o que deveria orientar os filhos no mundo, os filhos viram essa chave para os amigos, para os filmes, para as músicas, entende? E aí, nesse momento, essa é a mentalidade sendo criada, a formação das crenças sendo basicamente solidificadas na sua mente, beleza? E aí, pessoal, sem uma pessoa que te oriente com valores sólidos, com um certo conhecimento para que aquilo ali cresça você, para que aquilo ali se desenvolva a sua pessoa, normalmente o que acontece é o contrário. E aí acaba virando uma mistura de coisas completamente desconectadas com a realidade. E tudo isso começa a virar frustrações. Você mistura conceitos de uma coisa específica, sei lá, você assistiu um filme de herói e aquele filme de herói te marcou de alguma maneira, e depois você assistiu um outro filme de terror que seja, mas enfim,
e aquele filme te marcou de outro jeito e aí aquilo ali de alguma maneira entrou dentro de você e você começou a pautar parte da sua vida por conta daquilo que você viu. E se você não tiver uma pessoa para te guiar, para te orientar, você pode começar a tirar conclusões erradas sobre aquela situação, sobre aquele filme, sobre aquela música, sobre aquilo que você está lendo, tá? E por que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver com alta performance? Vocês vão entender, porque isso é a formação da sua mentalidade. E como isso acontece desde a criança, você pode carregar isso para a vida adulta. E aí você vai entender o que eu estou querendo dizer quando a sua mente começa a te enganar e sem que você perceba, tá? E essa mistura dessas coisas que você aprende, elas viram uma bagunça na sua mente, né? Igual eu comentei, começam a aparecer frustrações. E com essa crença formada, toda vez que você é confrontado com essa crença, você se sente ameaçado, você se sente invadido. E o pior, você não sabe nem de onde está vindo esse sentimento, porque aquilo ali já se tornou tão natural para você que você não sabe. E isso acaba levando você para um esgotamento mental. E ignorar os sinais do esgotamento mental não é só perigoso, mas é o que pode destruir a carreira que você tanto deseja, sem que você perceba. Se você não dá importância para os alertas que o seu corpo envia, chega um momento que a exaustão ela vai tomar conta. De repente, você perde a vontade de trabalhar, sua produtividade cai, por mais que você se empenhe, e um ciclo de frustração e arrependimento começa. Porque você não consegue mais fazer o que antes era alguma coisa natural para você. E as pessoas que não aprendem a preparar a mentalidade, elas são mais propensas a esse sofrimento. Neste canal eu tenho um vídeo que eu mostro exatamente como o esgotamento mental ele se acumula, destruindo sua produtividade e prejudicando sua relação com o trabalho. O link vai estar aqui na descrição, mas antes fica até o final desse vídeo para você entender quais são os segredos da mentalidade de um profissional de alta performance. E pessoal, vamos lá. Uma vez que você chegou na vida adulta, e aí presta atenção nisso aqui, você tem sua mentalidade cristalizada. E aí nesse momento, é claro que ela está cristalizada e aí é por isso que acontece isso. Você não passa mais a defender a pauta, a ideia, você passa a defender uma crença, uma coisa sua interna. E quando você começa a defender uma coisa interna, é difícil de mudar. É difícil de querer tomar uma decisão de mudança. E aí que nasce a tal da mudar a mentalidade e a tal das crenças limitantes. Então, quando você tem uma mentalidade cristalizada, você tem essas duas partes do mesmo, que é a mentalidade e as crenças limitantes. A sua formação de mentalidade levou você a acreditar em coisas que você não consegue. Você diz para você que não consegue. E aí, por que isso é um problema? Porque você vai ter que destruir o que você aprendeu para aprender novamente. E na prática, isso cansa e desgasta. E aí seu corpo ele dá aquele sinal de que ele prefere não gastar essa energia. Você fica com... A palavra real ela é preguiça mesmo. Você fica com preguiça de fazer. E aí você responde algumas coisas mais ou menos assim. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou difícil de mudar. Ah, eu não consigo fazer isso. Eu nem vou fazer. Eu consigo fazer, mas eu não vou fazer porque não vai dar resultado mesmo. Isso é cinismo. Então, não é uma coisa condizente com uma pessoa de alta performance. E isso é natural, a pessoa de alta performance começar a pensar nisso, às vezes, quando ela começa a se sentir travada. E uma outra coisa é você ficar querendo sempre o caminho mais fácil. Eu acho isso importante, você pensar em maneiras mais fáceis e mais otimizadas de fazerem as coisas. Porém, pensar dessa maneira, no mais fácil, pode acontecer de virar contra você, porque o caminho mais fácil nem sempre é o caminho mais correto ou o caminho melhor a se seguir. Então, pessoal, esse pensamento, quando você começa a ter esse pensamento de eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, é um pensamento que inicia um processo de autossabotagem. E nesse canal também tem um vídeo que eu falo sobre a autossabotagem, como usar ela ao seu favor.
Você pode se surpreender com os resultados quando você descobre isso. Assiste lá depois desse vídeo aqui, o link vai estar na descrição ou no card aqui no canto da tela. Beleza. Quando que a gente consegue estruturar uma mudança? Eu percebi isso, entendi isso, que eu estou me limitando, minha mente está ali, talvez, né, me travando de alguma maneira. Como que eu consigo saber e fazer uma mudança, né? Quando você decide não fazer nada, você não vai ter nenhum resultado. Você não vai ter o resultado que deseja, porque você não vai fazer. Você não tem escolha. Né? Você, basicamente, ali, você escolheu, na realidade, não fazer, e por conta de escolher não fazer, você não tem o resultado, certo? Então, a probabilidade de dar certo é zero, e a probabilidade de dar errado é 100%. Quando você escolhe fazer, e apesar de que não é garantia de que vai dar certo, mas você já muda essa probabilidade. Você agora tem uma probabilidade de 50% de dar errado e 50% de dar certo. Tem agora duas possibilidades. E você tem a possibilidade de trabalhar para que dê certo, se esforçar para que dê certo, mudar de rota talvez se for necessário. Entende? E para você conseguir fazer isso, é necessário, para você mudar, né, essa forma de pensar e estruturar isso de uma maneira condizente, você vai precisar de novas referências, para que você comece a entender e ajustar os seus valores e as suas crenças os seus valores e as suas crenças que são as coisas que te orientam no mundo. E é uma maneira de que você vai conseguir olhar para isso e atingir os resultados que você precisa ou que você deseja. Não que você, se a gente quer um resultado daquele, a gente precisa daquilo, a gente de fato quer aquilo ali. Então, mas é um resultado que você deseja. E para você conseguir isso, para você começar a aumentar esse repertório e mudar suas referências, você vai precisar tomar atitudes, você vai precisar tomar iniciativa. E a primeira iniciativa que você precisa tomar, e aqui que vem aquela questão do mindset, etc e tal, que não é uma mudança de mindset, mas você precisa se decidir. Você precisa, por exemplo, parar de impor rótulos em você. Acreditar que você não pode mudar, acreditar que é uma característica fixa em você. E, inclusive, acreditar que não pode mudar, ela não é uma característica de um profissional de alta performance. Uma pessoa que opera em alta performance, ela sabe que ela precisa mudar o tempo todo. Você pode e deve mudar. E aí vem justamente o que eu acabei de falar, vem a decisão. E é simples assim, você vai decidir isso. E uma vez decidido, você decidiu, não vai olhar para trás. Tá? E os profissionais de alto nível, eles sabem que podem ir mais longe e superar, por exemplo, as suas limitações. E não admitir uma derrota. Sem nem ao menos tentar lutar. Então, por exemplo, você vai lá, vai tentar, e aí você tentou, não conseguiu. Aí sim, você fala, olha, realmente isso aqui não vai dar certo, vamos mudar de rota. Se você, por exemplo, é um profissional com boas entregas, você quer chegar mais longe, e se você não possui essa mentalidade de que você precisa lutar, isso acaba te atrapalhando. Porque você vai ter que começar a tentar refinar os resultados e você não vai conseguir. Né? Você vai falar, não dá, é complicado demais, porque já estou fazendo isso, eu já estou fazendo A, B, C, eu já tenho rotina organizada, já tenho tudo. Né? Fazer mais isso é complicado demais. E essa é a mentalidade desordenada te dizendo o que fazer. Porque na realidade você tem o poder da decisão de ir contra essa mentalidade desordenada. Você tem o poder de fazer isso. Ela vai te dizer ali para que você fique parado, mas você sabe que a luta é melhor do que ficar parado e não nem tentar. E muitas das vezes acontece isso. Quantas pessoas, se você pensar aí, quantas pessoas você conhece, por exemplo, que se arrependeram de algumas coisas que não tentaram? É melhor se arrepender de umas coisas que você tentou, mas às vezes não deu certo. E uma outra coisa, quando você começa a olhar para trás e ver que você fez isso, você viu que
você cresceu com aquilo. Você lutou, você se desenvolveu e cresceu com aquela experiência. E essa é uma coisa que faz parte do processo do amadurecimento. Tá bom? E, de novo, vou repetir isso aqui. As decisões, elas, uma vez tomadas, você não olha para trás, mas você vai olhar para frente e, se for necessário, ajustar alguma coisa no futuro. E aí você vai ter uma mentalidade já começando a se direcionar para o que você consegue realmente fazer e não o que você não consegue mudar no passado. Uma outra coisa que eu acho muito interessante e é importante, você não dar ouvidos a qualquer pessoa. A gente tem mania de fazer isso, principalmente com os amigos. A gente escuta muito, a gente tem esses amigos como referência. Porém, dar ouvidos a qualquer pessoa pode ser uma faca de dois gumes. E eu vou dar um exemplo aqui que você pode até considerar tosco, bobo, mas vai ser para fins pedagógicos, fins didáticos, né? Por exemplo, você pode até não gostar do Elon Musk, né? Você pode ter aí suas ressalvas com a pessoa, mas você pensa que ele se importou quando ele disse que ia criar uma empresa para levar as pessoas, os homens, né? O homem para Marte? Você acha que ele se importou com as pessoas falando que ele era maluco? Que ele era doido? Que isso não era possível fazer? O cara chegou e falou assim, eu vou peitar a NASA? Você acha que ele se importou com isso? Com essas pessoas falando isso? Entende? Ah, mas o Elon Musk é uma pessoa diferente, etc e tal. O que leva a pensar que você não está fazendo a mesma coisa num universo bem menor, digamos assim? Entende o que eu quero dizer? Quando você começa a dar ouvido a outras pessoas, que as pessoas começam a falar para você que aquilo ali é arriscar demais, que não vale a pena abrir mão da estabilidade, que é alguma coisa do tipo. Ou seja, você começar a aceitar isso aí vindo de qualquer pessoa. Então, um profissional de alta performance, ele não aceita informações ou sugestões de qualquer pessoa. Ele vai buscar pessoas que sejam referência. Uma recomendação que eu dou aqui é você criar uma assembleia de vozes. A assembleia de vozes é uma lista de pessoas que você vai ouvir. Ah, eu quero ouvir sobre o trabalho, eu vou falar com esse cara aqui. Eu quero ouvir sobre alta performance, eu vou falar com o Gil. Eu quero ouvir sobre moralidade, eu vou falar com o meu diretor espiritual, etc. Entende? E as pessoas hoje, elas não querem se esforçar. E elas também não querem ver outras pessoas se esforçando. E a gente começa a ter que quebrar esse padrão. E ouvir realmente quem importa. Quem importa com você, quem importa realmente com as suas ideias ali. Beleza? Por mais que eventualmente você possa fracassar, mais uma vez eu falo, existiu a luta. E você sabe que a luta te transformou em alguém melhor. Tá bom? Ignora quem te puxa para baixo e valorize quem te ajuda a subir bem mais alto. E por último aqui, pessoal, que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quebrar o ciclo de querer controlar tudo. O profissional de alta performance tem essa característica. Às vezes, o profissional ele quer controlar tudo e todos ao seu redor, mas a gente não consegue fazer isso. É impossível. E eu sei que é difícil você admitir isso, mas é muito difícil você microgerenciar as coisas. E o microgerenciamento, inclusive, existem casos aqui, estudos que dizem que 30% dos casos de burnout estão relacionados ao microgerenciamento. Seja o microgerenciamento de si próprio com as suas próprias ações ou microgerenciamento dos seus liderados. E é muito comum outra coisa acontecer, às vezes, com o profissional de alta performance, é se ficar se mantendo ocupado. Aí você começa a ter uma necessidade de controlar tudo, você está ocupado, você acha que está produzindo, mas na realidade você só está, entre aspas aqui, eu vou colocar entre aspas, porque nem sempre é assim, mas você só está enchendo o saco das pessoas. E às vezes você está se destruindo, porque você quer controlar tudo e você não consegue. E você não vai conseguir controlar tudo, você precisa gerenciar as variáveis que são incontroláveis, nas variáveis que você não tem domínio, e focar no que você consegue mudar. Tá? E uma produtividade mais alta, para você conseguir
buscar essa produtividade mais alta, você precisa realmente ter esse, como que eu posso colocar aqui, esse domínio de que as coisas que eu preciso fazer, elas estão elencadas aqui, isso aqui que eu preciso fazer. Isso aqui e isso aqui é o que eu tenho ação. Isso aqui é o que eu não tenho ação. Mas o que eu tenho aqui para me preparar para essa situação que eu não tenho ação, né? E aí vem as simulações dos cenários. Então, nesse sentido de quebrar completamente o ciclo de controle absoluto, é muito importante para que você consiga ir aliviando aquela carga mental que você criou de querer ter tudo sob controle. Inclusive, para os profissionais de alta performance, quando isso acontece, aquele profissional que se torna centralizador. E quando o profissional se torna centralizador, ele começa a perder a confiança no time dele. E isso só alimenta um ciclo de ansiedade que vai destruindo completamente os resultados do time, destrói a criatividade da pessoa, porque ela tem muita coisa para pensar. E aproveitando que eu estou falando sobre ansiedade, tem um vídeo nesse canal aqui que eu te mostro o que fazer para que a ansiedade não prejudique ainda mais sua produtividade. Sabe quando você fica na dúvida para decidir ou quando você foca demais no resultado final ali sem entender o processo que vai te levar a atingir aquele objetivo? Você perde muito tempo para tomar aquela decisão. Além disso, a ansiedade ela vai destruindo a sua criatividade, como também seu ânimo e a sua força de vontade. Não permita que isso aconteça com você. Assista o vídeo depois desse vídeo aqui. O link vai estar na descrição ou em algum card aqui da tela. E aí, meus queridos, quando vocês dominam essa sua mentalidade, a forma como você lida com o mundo, a forma como você lida com as coisas que você aprendeu, as referências que você mudou, e aqui seguindo essas três formas seguindo esses 3 segredos aqui do profissional de alta performance, sua vida ela começa a deixar de ser uma vida de corrida contra o tempo, né? E você começa a liberar espaço na sua agenda. Você começa a ver que tem 1 hora, às vezes 2 horas a mais na sua agenda, que estava escondido ali em pequenos 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, coisas assim quebradas durante o dia, que você começa a perceber, nossa, eu poderia ter feito isso aqui nesse tempo. Entende? Imagina o que pode acontecer quando você descobre isso e as atividades que você fazia ali, existia 1 hora ou 2 horas que estavam sendo dedicadas a atividades pouco produtivas. Então, quando você começa a delegar de fato, você começa a entender isso, não perde a confiança e você não centraliza as suas atividades, as atividades em você, você começa a aprender e lidar com essas adversidades sem a necessidade de controlar tudo, tá? E à medida que você vai evoluindo, você vai conseguindo se manter em alta performance sem se destruir no processo. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei como funciona a formação da sua mentalidade e por que isso pode influenciar negativamente na sua produtividade. Eu também mostrei os 3 segredos da mentalidade dos profissionais de alta performance para que você possa se manter como um profissional de alto nível e alcançar níveis cada vez maiores de produtividade, com práticas bem simples que vão te ajudar a realmente mudar a forma como você encara o seu trabalho, aumentando a sua produtividade, fazendo mais em menos tempo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas no Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre esgotamento mental e como viver uma vida mais produtiva, otimizando cada vez mais seu tempo, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.